Fala galera, beleza? Está começando mais um episódio do seu podcast Maranators. Estou aqui com meu companheiro de jornada, Bruno Bianchi. E hoje, Brunão, nós temos uma convidada especial, a primeira convidada que nós estamos recebendo aqui no nosso podcast. Por gentileza, faça as honras de apresentar a convidada de hoje. Fala galera, tudo bem? Pastorzão, nosso convidado é uma pessoa muito especial, a gente conhece ela de longas datas, já fazem aí 8 anos que eu conheço ela, então é um grande prazer. Nossa convidada de hoje, Victoria Cristina, mais conhecido como Vic. Vic, seja bem-vindo ao nosso podcast Maranators. Obrigada, boa noite, pastor. Boa noite, Bruno. Fico aí honrada, né, pelo convite, saber que eu sou a primeira convidada, né? Então tem uma responsabilidade aí. Histórico. Histórico. Então, espero poder ir da melhor forma partilhar um pouquinho da minha história, da minha jornada e inspirar, né, outras pessoas aí no caminho. Que legal. Além de ser a primeira convidada, hoje nós estamos celebrando o nosso quarto episódio, né? Quarto Fechamos. episódio. Que benção. Até aqui o Senhor nos abençoou. É motivo de Amém. celebrar. Amém. E, Victoria, o propósito desse podcast é justamente falar o coração do jovem, né? Uhum. O jovem adventista, ele tem um chamado muito especial. A igreja adventista tem um chamado especial. E hoje a gente quer conhecer um pouco, né, da sua história. E eu tenho certeza que vamos aprender aí muitas lições e incentivar os jovens que nos assistem. A nossa audiência que está aumentando Tá aumentando. cada dia que passa, né, Brunão? Aonde a gente vai, já compartilha, aonde a gente vai, já manda os links por aí. Então a gente está espalhando a quatro ventos o nosso grande podcast que está acontecendo. Então, antes de você começar a fazer as perguntas para a Vitória, faz aquele apelo do nosso último episódio, aquele apelo especial, aquela Verdade. meta legal que nós temos. Verdade. Pessoal, é o seguinte, eu quero convidar você a voltar no nosso podcast, episódio número 3. Você vai pesquisar no YouTube com o Fernando Flores, tá bom? Antes de assistir, se você não assistiu aquele, dá uma curtida lá, porque nós temos uma meta que tá quase sendo alcançada. Nós colocamos uma meta de 100 likes naquele vídeo e já estamos aí quase batendo a meta, então corre lá, curte o vídeo, já volta pra cá e depois você volta pra lá de novo e você tem aí muito tempo pra comprar o Maranators, quase um sábado inteiro já dá de episódios do Maranators. Então, corre lá e ajuda a gente aí a divulgar esse projeto junto com a gente, compartilhando, curtindo, e a gente vai levar esse evangelho para todas as pessoas. Brunão, eu vi lá que quase metade das pessoas que assistiram ainda não estão inscritas. Assistiram o episódio e não se inscreveram no canal. Então, olha, se inscreve no canal, coloca lá o sininho, né? Apesar que, pastor, sininho hoje eu acho que não funciona muito, porque eu, por exemplo, deixo a notificação do YouTube desativada no meu celular. Mas eu ativei a notificação só para chegar o vídeo novo do Maranators. Então faça isso. Desative todos os sininhos que é insignificante para você e ative a notificação no celular no YouTube e coloca o sininho no nosso vídeo que é muito importante, né, pastor? Muito bem. Vamos então para a nossa convidada. Vicky, mais uma vez um prazer estar com você. Eu quero começar falando contigo sobre a tua história, como você, aonde você nasceu, onde você está morando, de onde você vem, contar um pouco aí da sua origem. Fale pra gente, por favor. Maravilha. Bruno, nasci ali na cidade de Campinas em 1996, né? Minha mãe Isabel, meu pai Hugo. Nasci num lar católico. A maior parte da minha vida morei na cidade de Hortolândia, onde tem uma grande concentração ali adventista, né? Mas foi um período até eu conhecer a igreja. Antes disso, morei em vários lugares, né? Tive ali o apoio, o incentivo da minha mãe desde pequenininha, no incentivo de livrinho bíblico para mim poder aprender mais a respeito de Deus. Então, o nível de consciência que a minha mãe tinha foi o que ela foi transmitindo para a gente. Daí teve depois um momento chave, né, que eu conheci mais da igreja, e daí é aquela questão, né, quando a gente conhece a igreja, quando a gente conhece o evangelho, então tem a gente antes de Cristo e depois de Cristo, eu considero dessa forma, né? Então, minha infância e adolescência, uma boa parte foi lá em Hortolândia, né? E estou aqui em Sorocaba desde 2018. Desde 2018. Então, um pouquinho assim aí da minha história inicial. Muito bem. Para quem não sabe, Hortolândia é o lugar, o metro quadrado, né, que tem mais adventistas no mundo. Hoje a concentração de adventistas ali percentualmente, né, é o local onde tem mais adventistas. Eu tenho curiosidade de saber como é viver no lugar com tanta adventista, ainda mais agora sabendo que você é de origem católica, né? Aham. Como que era isso, conviver? Porque a igreja é uma igreja bem ativa, tem várias frentes evangelísticas, né?
Como foi conviver com tudo isso, assim, na sua infância? Ainda tem memória disso? Tenho sim. Eu lembro que, assim, a primeira vez que eu ouvi o nome adventista, né, meu pai, ele tinha bastante preconceito e ele falava mal de adventista, né. Então ele falava assim: "Ah, adventista não trabalha de sábado, adventista é folgado", ele falava muita coisa negativa. Então existia uma certa barreira por conta daquela influência inicial do meu pai. Então eu fui conhecer de uma forma mais próxima o que é a igreja adventista, justamente quando eu me mudei para o bairro Parque Hortolândia, que é na onde tem ali o NASP, é na onde tem o colégio, onde tem um monte de igreja adventista, a central, né. Na época tinha a central, a igreja do colégio, de baixo e do NASP. Hoje, agora já tem a igreja, né, espanhola e tem a angolana, né. Então você E vê tá tudo que é naquele um miolo ali. sim, e não são igrejas que ficam vazias, são igrejas que estão sempre ali cheias, né. Então não é falta de opção, né? Não é por falta de opção, não é. Mas o legal é isso, né, que o pessoal pode ver ali, de certa forma, na onde que se sente melhor, né. Então tem muitas pessoas que gostam, de certa forma, ali, da igreja africana, porque tem aquele movimento, tem um pouquinho mais, ali, algumas músicas um pouco mais animadas, e acabam fazendo parte de lá. Então tem para tudo quanto é gosto. É legal, eu imagino, assim, a influência do colégio, porque esse crescimento todo, a explicação é o colégio, né. Nós falamos agora há pouco nos bastidores, que a educação adventista tem isso como missão, né, Uhum, de não formar só profissionais. É por isso que o uhum, slogan é muito além do ensino, é uhum. formar missionários, né. E eu acho que essa realidade que você está contando pra gente é uma prova de que isso funciona de fato, né, de que quem está ali acaba influenciando a região. E assim, já que você já tocou nesse assunto, eu queria saber como que a mensagem adventista entrou na sua vida, se tem relação ali do colégio, das ações do colégio ali na comunidade. Conta um pouco pra gente como foi isso. Total, tem total, assim, influência, e isso que é positivo, né, porque pode vir aquela pergunta, né, uma grande concentração de adventistas, mas adventistas ativos, raiz mesmo, ou morno lá parado? E eu posso falar que adventistas ativos, e até mesmo por isso que eu estou sentada nesse momento aqui Amém. com vocês, tendo esse bate-papo. Então, quando eu mudei, né, para o bairro Parque Hortolândia, onde tem essa grande concentração de adventistas, a minha mãe conheceu o meu padrasto. Nessa época ela estava divorciada, ela começou a se relacionar com o meu padrasto, e a minha mãe, ela tinha uma coisa muito fixa na cabeça dela: a gente precisa buscar a Deus junto, independente do lugar que seja, a gente precisa buscar a Deus. E na época ela até recebeu um conselho de uma mulher que era da igreja católica e falou assim: "O ideal é que você siga, né, o seu futuro marido. Geralmente é assim que funciona melhor". É uma coisa que, eu falo assim, eu acho que foi Deus mesmo que usou ela, porque quem que é a pessoa que fala assim: "Não, vai lá para outra", você vai puxar a sardinha para você. Mas essa mulher, ela falou exatamente isso para minha mãe. Então, o meu padrasto, na época, ele não era batizado, mas ele falou que se fosse para frequentar uma igreja, frequentaria a igreja que os pais dele foram batizados. Então, os pais deles eram adventistas e já eram falecidos. Então, a gente teve esse primeiro contato através do meu padrasto. A minha mãe, num momento que ela estava grávida, ela teve trombose, e daí nós fomos no culto do poder, um culto que acontece às 5 horas da manhã na igreja central, já há muito tempo, não sei exatamente quantos anos. Eu lembro que eu fui meio emburrada, porque acordar cedo, 5 horas da manhã, né? 5 horas da É de manhã. sábado, Vic? Era de sábado para domingo, né. Domingo de Então, manhã. domingo de manhã, Você se lembra domingo de mais ou menos manhã. qual era a sua idade nessa época? Eu tinha 10 anos, 10, 11 anos, por aí, né. Então eu lembro que, tipo, pô, acordar cedo para ir para a igreja, então a gente ia meio que puxado inicialmente. E ali de cara minha mãe já foi muito abençoada, as pessoas acolheram, a minha mãe pediu oração pela trombose e a igreja ativa. Então uma moça dona da academia falou assim: "Olha, vou te dar hidroginástica, vai lá que eu vou te servir". Então não cobrou nada da minha mãe. E né, uma pessoa-chave, a Esmeralda Gomes e o Edmóclis, um casal, assim, missionário. A dona Esmeralda, na época, ela tinha
por volta de 84 anos de idade, por volta de 84 anos de idade, e ela orou um dia comigo e com o meu irmão. Tinha um momento que separava em trio para poder orar. E ela chegou na gente e falou assim: "Ah, vou orar com vocês". E daí ela falou assim: "Ah, cada um ora, faz uma oração". E daí eu orei, meu irmão orou, ela também orou. E daí depois ela no final falou assim: "Como que vocês oram bonito, né?". E daí ela pegou, elogiou, parabenizou, comentou isso daí com a minha mãe, e ali ela começou a estreitar um relacionamento. Começou a ter a proximidade, e ela falou assim: "Eu quero colocar os seus filhos no colégio adventista". E daí a minha mãe falou assim: "Eu aceito, com certeza, né, eu quero, como que a gente pode fazer?". Só que ela falou: "Não tenho condição nenhuma", né. A minha mãe na época ela era diarista, então assim, era basicamente para manter aluguel, alimentação, não investir em estudo, né. Sim. E a dona Esmeralda, com 82 anos de idade, também não era uma pessoa com grandes recursos, mas era uma pessoa muito bem relacionada. Então, conversa com um, conversa com outro. Ela juntou vários padrinhos e colocou o meu irmão para estudar no colégio adventista. Conseguiu bolsa 100% para o meu irmão, conseguiu uma bolsa de 50% para mim, e a gente começou a estudar no colégio adventista. Conseguiu doação de uniforme, conseguiu doação de livro, então ela moveu tudo para colocar a gente para estudar na educação adventista. E eu e meu irmão reclamando, porque a gente estudava em colégio público, e daí qual que era a visão que a gente tinha? Ah, quem estuda no colégio particular é patricinha, é playboyzinho, né? Então, tipo, tinha esse preconceitozinho na nossa cabeça, né? Mas a educação adventista foi, de fato, assim, um divisor de águas. E eu, assim, louvo muito a Deus pela vida da Dona Esmeralda, e é por isso que quando eu vejo, às vezes, algum jovem, né, falando assim: "Ah, mas eu não tenho tempo", ou fala assim: "Ah, já passou a minha idade para ser um desbravador, passou a minha idade para participar de Missão Caleb". Eu lembro da Dona Esmeralda, com 84 anos de idade, fazendo o networking dela, mexendo os pauzinhos para colocar duas crianças que nem eram adventistas, nem tinham começado a fazer um estudo bíblico, e ela moveu todos os recursos que ela tinha para nos colocar para estudar na educação Que mulher adventista. maravilhosa, hein? Puxa vida, Ela é viva ainda, impressionante. Vic? Não, já é falecida. Ela faleceu, se eu não estou enganada, com 92 anos, alguma coisa assim, durante a pandemia. Então foi mais por uma questão de idade mesmo. Mas lembro bem que o dia do falecimento dela foi um dia assim de muita reflexão para mim. E eu não sou uma pessoa que geralmente chora com facilidade. Então é quando é coisa muito profunda mesmo. E a morte, já perdi várias pessoas assim, de mais idade da família, mas com ela teve um peso assim maior, porque eu falei assim: essa mulher, ela fez coisas assim incríveis, através de Deus, ela se permitiu ser instrumento. Então, assim, foi um dia de muita reflexão para mim. E eu falei assim: espero ser pelo menos metade do que essa mulher foi, porque foi uma pessoa assim que me marcou muito e assim me inspira muito, me inspira demais. Muito bem. E aí, então você começa essa jornada no colégio, termina os estudos no colégio adventista ou não? Sim, Termina os estudos lá no colégio adventista. E aí, terminando os estudos no colégio adventista, agora você vira uma jovem. E aí entra aqui no público-alvo do nosso podcast. Virou jovem. Como foi o seu chamado para a missão de Deus? Agora, no lugar da Esmeralda, era você que estava com o bastão na mão. Como que foi agora esse levar do bastão na sua vez? Como que foi essa primeira missão, esse primeiro chamado aí para a missão? O que que aconteceu? legal. Acho que é válido falar assim que logo que eu entrei no colégio, aí com 12 anos de idade eu me batizei. Meu irmão se batizou com 14 anos e nós nos batizamos primeiro, antes da minha mãe e antes do meu padrasto. Então eles se batizaram depois. Tem uma Esmeralda era divisão, hein? Exatamente, Cuida dos meus filhos, vai cuidar de mim também. exatamente. E depois me formei então no colégio, mas nesse período já estava envolvida no clube de desbravadores, só que eu falo assim, demorou um tempinho também para virar uma chave. Eu falei, me batizei com 12 anos, mas meu processo de conversão, ele aconteceu com 18 anos.
Então foi um tempo para falar assim: "Opa, entendi realmente a fundo o que é o evangelho, entendi a fundo o que que é renunciar, entendi a fundo o que que é a missão, o que que é a abnegação". Então foi um processo também para poder entender isso. Mas, um dos chamados, assim, iniciais que eu percebo que, gerou alguns pensamentos, foi no processo que eu estava fazendo o meu cartão de líder de desbravadores, e foi um momento que, beleza, nisto cremos, li nisto cremos, vários livros, espírito de profecia, treinamentos e por aí vai. E durante esse processo, muitas vezes eu me senti uma farsa. Eu me senti de fato: "Poxa, eu tô me formando líder, que responsabilidade, influenciar outras pessoas, outras crianças, né, é uma responsabilidade, é um peso". E teve uns momentos que eu oscilei um pouquinho, assim, emocionalmente falando nesse sentido, mas graças ao bom Deus tive ali uma líder também do meu lado, a Cibele, né, muito conhecida também lá na região de Hortolândia, e que ela me falou algo assim que foi muito importante no momento, né. Ela falou que esse sentimento de culpa, esse sentimento de incapacidade, muitas vezes o inimigo coloca pra gente pegar e abandonar, ou pode ser também uma outra coisa, é de fato a gente tendo aquele senso de responsabilidade com relação ao evangelho. E ela falou que, fazia parte, né, daquele processo, era sinal de que eu também levava a sério, tinha um comprometimento, tinha uma responsabilidade. Então eu falo assim que o primeiro peso foi justamente nesse momento que eu estava terminando o meu cartão ali de liderança. E a tua primeira missão? A minha Falando primeira agora sobre missão. sobre missão, nosso Maranators aí falando sobre missão, conte pra gente um pouco sobre a sua primeira missão. Qual foi o chamado, o que que você fez na primeira missão sua? A primeira missão, assim, foi Missão Caleb, né. Então Missão Caleb lá no bairro Jardim São Sebastião. Meu ex-namorado na época foi líder da missão, e daí eu fui chamada para ser a evangelista por livre e espontânea pressão, né, porque nessa hora muita gente corre, eu não, eu não, eu não. E daí eu falei assim: "Poxa, alguém tem que fazer, então eis-me aqui, Senhor, usa-me". É uma oração que a gente faz, depois tem um momento que, Né? né, Deus fala assim: "Ó, lembro que você orou, eis-me aqui", né, então esse é o momento. Então foi um momento que também aceitei, e foi muito positivo porque, percebo que fui muito usada, eh como resposta de oração, então tive a experiência de bater na casa de uma senhora e essa senhora ela falou assim: "Acabei de orar pedindo para que Deus mandasse anjos na minha casa". Eu estava fraca, eu estava sem esperança, eu estava mal, estava triste, passei por essa e essa situação, mas eu orei, não deu nem 10 minutos, vocês estão aqui, respostas da minha oração. Então são coisas que você vivencia que não tem como você falar assim: "Ah, é acaso, é coincidência", né. Eu falo que não tem coincidência, tem Jesuscidência, né. Então, Deus queria que a gente estivesse lá. Então tivemos várias experiências, assim, positivas. Naquela primeira missão eh, não tivemos batismo, mas deixamos a nossa marca, deixamos a nossa influência. E foi uma porta depois também, na celebração que teve final do Caleb, ali o chamado pastor Péricles, né, falando que ia ter 1 ano em missão, e daí que ainda não tinha fechado a equipe, que ele ainda estava à procura de alguns jovens. E na hora eu senti Deus falando assim: "Vitória, vai". E daí eu peguei e fui lá na Diandra, que era coordenadora, que era uma amiga minha também recente, e falei assim: "Diandra, eu quero participar, eu não sei se eu posso, mas eu quero". E quando Deus quer, ele mexe os pauzinhos, né. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de seguir algumas regras que eu entendo que é importante para as coisas serem organizadas, fluírem bem. Mas agradeço, né, a Deus e também ali por ter influenciado o pastor Péricles, de ele não ter levado tão à risca uma regra que era ter participado do Caleb Camp, que era uma formação para líderes de Caleb.
Então eu fui a última a entrar e eu fui a exceção que não participei, né, do Caleb Camp, mas entrei lá no ano missão, e daí já foi um período de tempo maior, aí teve vários frutos, assim, maravilhosos, né. Mas então foi um degrau, né, primeiro clube de desbravadores, depois missão Caleb, depois uma missão então maior, que foi um ano em missão, e que daí eu e o Bruno aí passamos um ano juntos, um ano juntos. Foi um privilégio para ela, viu, pastor? Olha, foi um privilégio mesmo, porque eu fui muito beneficiada da presença do Bruno lá na missão, né, Bruno? Muito beneficiada. Pastor, a Vicky tem uma história muito legal para contar. Eu estava eu estava apaixonado no Ano Missão. A minha esposa Adriana, um beijo para ela, eu nem sei se eu falei sobre ela ainda no podcast. Um beijo, amor, Adriana, que tá aí nos ouvindo a O gente. Ministério da Saúde recomenda falar sempre. É isso, né? É bom para que a gente viva bem. E aí a gente, bobo de paixão, né? E faz aquilo, faz aquilo. A minha esposa na época tinha ficado responsável pelo tesouraria da missão. Então ela pegava as notas, fazia contabilidade e tal, estava ali cursando contabilidade, então ela estava exercendo o trabalho dela. E a Vicky era a dupla dela, a gente estava dividido em dupla. E aí comecei a gostar dela, falei com o pastor Péricles e tal, né? Ele só falou pra dar uma acalmada, porque a gente tava morando na mesma casa, fazendo tudo. E aí a Vicky era a dupla dela, e aí todo dia tinha que lavar louça, tinha que varrer a casa, e tinha uma dupla responsável por fazer isso. E aí na época que era a Vicky e a Dri, que era a responsável por lavar as coisas e por limpar a casa, eu falava assim, ó, não, pode deixar que eu lavo, pode deixar que eu limpe, pode deixar que eu faço isso e faço aquilo e tal. E aí eu ia igual um bobo apaixonado e fazia tudo. Mas foi bom que foi um preparo para o casamento. É Depois isso, que Exato, casa, continua lavando, limpando. é isso, é exato, isso. exato. Bom, já que você começou, né, se engajou na missão, começou a viver essas experiências, tem alguma que para você assim, olha, pastor, essa aqui é a mais marcante, porque ela foi determinante numa fase da minha vida. Tem alguma assim que você faz um recorte e fala, olha, essa para mim, Deus me proporcionou ali um aprendizado. Você poderia contar pra gente? Pastor, olha só, o difícil é escolher qual, porque assim, graças ao bom Deus eu pude e ainda posso vivenciar o evangelho na prática, na prática. Então eu sempre falo assim que é muito bom a gente conhecer sobre vários personagens da Bíblia para a gente poder se inspirar, mas é muito importante a gente também ter histórias da nossa experiência com Deus para poder dar testemunho. Eu acredito assim muito no poder do testemunho, para poder inspirar, para poder engajar, para poder servir como uma resposta. Então, olha, Deixa eu sublinhar a sua frase aqui, porque ela é aham. muito impactante, né. Então é muito importante conhecer a história dos personagens da Bíblia, mas também é muito importante você ter a sua própria história, né. Achei muito lindo isso aí. Exatamente. Então, assim, tem bastantes, assim, impactantes. Tem uma da comportagem que falou bastante ao meu coração, porque a lição, já começando, né, de trás para frente, falando qual que é a lição e depois contando a história, eu falo que as principais lições extraídas ali foi depender de Deus, a dependência. Porque é muito fácil a gente falar assim: "Eu creio em Deus, Deus é bom, o meu pai, ele é dono do ouro, da prata, né, o todo-poderoso, dono desse universo", mas no momento da gente precisar exercitar a nossa fé, é o momento que a gente vê se é de fato genuíno ou se é da boca para fora. Então, na comportagem foi uma das principais escolas que eu tive, que eu precisei exercitar a dependência de Deus. Então, teve uma ocasião que eu saí meio cansada de manhã da campanha, e daí eles eram bem certinhos nessa questão de regra. Então, eles fecharam o portão, os líderes foram fazer outras coisas, e daí, na hora que eu vi, eu estava sem dinheiro no bolso para poder pegar o ônibus. E eu tinha que pegar 2 ônibus para poder chegar no meu campo. Então a primeira comportagem ela foi aqui na cidade de Sorocaba. Eu fiquei com uma equipe ali no Santa Rosália e o meu campo era o Central Park. E daí naquele dia, o que que aconteceu? Eu esqueci do dinheiro, daí eu falei, agora eu tenho que dar meus pulos. Tenho revista e tenho material na bolsa, então vou ter que começar a comportar aqui e pegar o ônibus para ir pro campo. Aí beleza. Peguei, vendi uma revista, abordei o rapaz,
Graças ao bom Deus, na primeira abordagem, Da revista. o rapaz comprou ali a revista, perguntou: "Mas é para isso mesmo, né? É para você trabalhar?" Daí eu falei assim: "É para mim trabalhar, pode confiar." Daí eu peguei, abri a bolsa, falei: "Aqui, ó, tem todos esses livros para mim pegar e vender, né?" E ele estava numa corrida, senão tinha até vendido mais coisas ali para ele, né? Beleza, consegui o dinheiro para poder pegar o ônibus. E naquele dia, depois eu encontrei com a outra amiga que também dividia esse campo comigo, mas não era dupla, dividia o campo. E já era 3 horas da tarde e foi um dia que, tipo, estava ruim para ela e estava ruim para mim. A gente não tinha conseguido ainda vender. Então a gente ainda também não tinha conseguido almoçar. Eu estava dura de dinheiro, ela também estava dura de dinheiro. A gente tinha o quê? No caixa da campanha, que era o que os líderes eles recomendavam. Ganhou o dinheiro do dia? Deposita, não vai ficar com dinheiro, porque senão vocês gastam e depois não vai ter para o propósito que vocês precisam. Então, naquele dia, eh, a gente sentiu muito ativo o cuidado de Deus, porque uma senhora ela estava passando pela gente e a gente já tinha visitado a casa dessa senhora e ela falou assim: "Meninas, vocês já comeram?" A primeira coisa que ela perguntou: "Vocês já comeram?" E a gente não tinha nada de conversa com ela quando visitou, de tipo comida nem nada. A gente foi visitar para vender os livros, não conseguimos na época, mas um dia ela viu a gente na rua, ela estava com uma sacolinha. Aí ela falou assim: "Ó, eu estava levando isso daqui para um rapaz, mas eu vou dar para vocês." Então ela pegou e deu, daí tinha uma combuquinha, tinha um bolo, aí eu lembro que tinha banana e tinha uma fruta lá que eu nunca tinha comido na vida, nem vou lembrar qual que era o nome. E daí beleza, a gente sentou na praça, a gente comeu ali, né, e as 2 assim, com um sorriso, olhando uma para a cara da outra, né, e grata a Deus por aquele cuidado. E daí, quando a gente terminou a oração para agradecer, a gente olhou para a árvore e a gente ainda viu 2 mangas, né, 2 mangas, assim, madurinhas, e daí a gente também, poxa, é o cuidado de Deus, é o que a gente conseguiu fazer a leitura, assim, na hora. Daí deu as 2 lá tacando pedra para poder derrubar a manga, pegamos a manga e agradecemos a Deus. E daí a gente precisava voltar, só que daí precisando voltar, a gente também estava com pouco dinheiro. Daí falou: "Vamos na fé, vamos pegar o ônibus", aí a gente desce lá no terminal, e daí depois a gente pede para o líder socorrer a gente e dar um jeito. A gente entrou, e a gente nem podia passar pela catraca, porque a gente estava sem dinheiro. Um rapaz, ele viu que a gente estava lá de pé, aí ele falou assim: "Viu, deixa eu passar para vocês." Passou, a gente pegou, entrou, a gente falou assim: "Ó, moço, só que a gente está sem dinheiro." Ele: "Não, não tem problema, eu tô com muito passe sobrando." Então, assim, foi um dia de total cuidado Abençoado e mesmo. dependência ali de Deus, né. Então foi um momento, assim, que me marcou muito, e daí a palavra-chave: dependência, 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 né. Cuidando das coisas de Deus e Deus cuidando das minhas coisas. Legal que assim, a gente ouve histórias de várias frentes da igreja, mas comportagem parece ter algo especial, né? Essa questão da dependência, eu sou suspeito para falar porque eu fiquei 10 anos na comportagem. Então, assim, o que eu já ouvi de histórias, é fantástico isso, né? Quantas vezes, imagino que você tenha vivido isso também, de você sair e os líderes orientavam, né? Olha, confia em Deus, que às vezes a gente é tentado levar o recurso, né? Ah, se não der certo, o recurso está aqui, né? Para Uhum, almoçar, para pegar um ônibus. uhum. Mas aí você faz esse voto de confiança em Deus, né? Como isso exercita a fé da gente, né? Quem passa, eu costumo dizer, quem passa pela comportagem, ele fez uma escola não só no campo espiritual, mas para a vida, de determinação, de Total, resiliência, de confiança em Deus. Então, eu gosto muito de ouvir histórias de comportagem, porque mostra essa força, né? total. Essa dependência total de E Deus. depois dessa experiência, eu senti no meu coração de: "Vitória, dependa mais de Deus do que da sua força do braço." É muito fácil você pegar o dinheiro já garantido da tua ida, do teu almoço e da tua volta. Leva só o dinheiro da ida para você pegar o ônibus. Eu comecei a fazer isso. Então eu só levava o dinheiro para pegar o ônibus, e daí depois eu tinha que conseguir o dinheiro lá para poder almoçar e o dinheiro para poder voltar. Vicky, você acredita na história quando Deus ele alimenta Elias com corvo? Depois dessa sua história? Total, É. total, total. A gente já tinha. Aham. 3, 2, 1.
Vicky, passando essa história sua, você acredita que Deus, então, ele pode muito bem ter alimentado Elias por um corvo e dando carne ainda, né? Que é o mais incrível da história. Você acredita nessa dependência de Deus? Sem dúvidas, e não só Elias, mas o povo de Israel. Deus fazia descer o maná do céu. Então, às vezes, são histórias que eu falo que se você fica só nas histórias e você não tem a sua própria história com Deus, aí você não vai vivenciar. Aí é o momento que você vai ter dúvida. Eu não tenho dúvidas de que Deus, de fato, alimentou e sustentou cada um desses personagens que está relatado na Bíblia. Muito bem. Falando em personagem, fale pra gente, então, você já falou aí alguns, né? A Dona Esmeralda, a Cibele, mas eu queria que você falasse um, assim, que te marcou e fez com que você continuasse a caminhada aí, um personagem da sua vida que te ajudou aí na caminhada e te marcou bastante pra missão e aí pras coisas que você faz até hoje. Bruna, a gente está já na sintonia e na conexão. Elias. Elias é de fato assim um personagem que mais me marcou. Por quê? Quando eu recebi, né, o desafio de novo, né, teve muitas coisas na vida que eu fiz por livre e espontânea vontade e não por estar preparada. E isso é muito importante, porque às vezes o jovem ele fala assim: "Ah, vou fazer algo quando eu estiver pronto, quando eu estiver cantando bem, né, quando eu tiver uma oratória impecável, quando eu não gaguejar, quando eu não tremer, quando eu não tiver vergonha". Então você vai ficar esperando e nunca vai fazer. Porque não tem essa questão de estar pronto, né? O que eu gosto de falar é que, de fato, Deus, ele escolhe quem está disponível. Muitas vezes não é os melhores, porque às vezes os melhores já estão ocupados com outras coisas e não está falando assim: Senhor, eis-me aqui, me usa, me capacita. Então Deus ele vai usar quem está disponível. Quem fala assim: Senhor, eu quero ser usado, me usa, né? Então, muita coisa aconteceu por livre e espontânea pressão, e uma delas foi, de fato, o aspecto também da pregação. No clube de desbravadores estávamos com vários líderes, e daí quem vai fazer a pregação? Aí todo mundo, não, não vou fazer, não, tem vergonha, não sei o quê, não, não vou, não vou. A Vitória. Aí, beleza, tá bom, vou fazer lá a pregação, né? E era a minha segunda pregação que eu ia fazer. A primeira pregação foi para um grupo pequeno de 8 pessoas. Sofri 2 semanas, né, de antecipação, falando: Senhor, não tá bom, vou falar, não vai atingir e tudo mais. Foram, assim, 2 semanas que eu fiquei muito tensa e passei por essa barreira inicial, 8 pessoas, opa, venci. Só que de 8 a gente foi para 300 pessoas, uma igreja grande e fora ali do território que eu estava acostumada também de Hortolândia. Então veio esse desafio e justamente o tema que veio na época foi sobre Elias. Então eu me dediquei pra caramba para estudar sobre Elias. E daí algo chave que me chamou assim muita atenção e para mim assim foi um divisor de águas quando eu leio Elias era homem semelhante, né, a vocês, mas Elias ele orou e não choveu, né? Então é algo que me marcou. Outra coisa que me marcou, Elias, antes de se levantar e se posicionar diante do rei e falar que não ia chover, Elias, ele se ajoelhou diante de Deus. É daí que veio essa força, é daí que veio essa coragem. Então, Elias, ele não fez pela força do próprio braço. E naquele momento, eu também entendi o recado. Falei assim, olha, você tem que levar essa mensagem. Só que tira o peso de é o meu papel, a minha responsabilidade, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser impecável. E daí eu falei assim, eu tenho que me ajoelhar mais, eu tenho que buscar a dependência de Deus e depois ele vai me colocar de pé com confiança para poder transmitir a mensagem. Então, tem muitas situações no dia a dia que eu vivencio e quando é um momento que traz um desafio maior, eu lembro, eu vou vencer ajoelhada diante de Deus, depois eu vou me levantar diante dos homens para poder lidar com essa situação. E eu trabalho com gestão de pessoas, então eu tenho empresas fixas que eu atendo em Sorocaba. Eu vou para uma empresa, eu vou para outra, e o meu papel é resolver problemas de ordem de pessoas. Então eu lido com ego, eu lido com vaidade, eu lido com pessoas com vários tipos de consciência diferente, e às vezes aparecem uns pepinos novos que eu falo assim: caramba, né? Nunca passei por isso. E agora, como que eu vou resolver isso?
pelo meu intelecto, pela minha inteligência, pela força do meu braço? Não, ajoelhando diante de Deus, pedindo força, sabedoria, e depois ele vai colocar as palavras certas na minha boca e vai dar certo. Então é com essa mentalidade, é o que eu consegui assim extrair um dos pontos principais ali da história de Elias. Eu gosto muito quando tô lendo uma história de um personagem bíblico, quando chega no desfecho, me lembrar do princípio, porque mais importante que o desfecho é o processo, né? E você contando a sua história, minha cabeça estava aqui, maquinando, trabalhando, eu imaginando, olha, não tinha quem pregasse, você foi lá e pregou, né? Você pegou um público pequeno, daqui a pouco tinha um desafio maior. Isso te preparou até para a sua profissão hoje, porque como consultora de gestão de pessoas, imagino eu que a tua oratória é fundamental para isso, né? Total. Então, olha Total. como que Deus ele vai trabalhando, né, com quem está disponível, que eu vou retirar mais uma frase sua, né, uma palavra sua. O que que a disponibilidade nos proporciona? É porque quando a gente trabalha para Deus, Deus nos coloca em cada vez em desafios maiores e dá essa capacidade, né? Elias é um exemplo claríssimo disso, né? Agora, só compartilhar uma curiosidade, aproveitar que nós estamos no diálogo, né? Eh, Elias, ele é uma intervenção de Deus na história. Porque se você pega do capítulo 1 até o 16, é só maldade. O rei fez o que era mal perante o Senhor. O rei andou no caminho de seus pais. E aí eu gosto muito do capítulo 17, que ele começa com a palavra então, vírgula. É como se Deus falasse assim, ó, então apareceu Elias. E quando a gente está disponível, nós somos o agir de Deus, né? Deus às vezes intervém na vida das pessoas, como a irmã Esmeralda fez na vida de vocês. Olha como ela mudou o rumo da história. Imagina se tira ela da história. Talvez a gente nunca teria conhecido, muito provavelmente, né? Nada do que você vivenciou. Talvez a sua profissão hoje não seria a mesma. Olha quanta coisa mudaria. Então, tudo que Deus faz é pontual, ele vai dando esse leve direcionamento, mas o plano dele não pode ser frustrado, como a palavra de Deus diz, né? E pegando um gancho nisso, eu queria. Você já falou de um personagem, né, que te influenciou na missão. Eu queria que você desse o seu parecer, assim, nós estamos falando para jovens, Aham. né? Como nós conseguimos, como jovens, sermos mais ativos e relevantes, pensando no cumprimento da missão, na missão que Deus deu à nossa igreja, de pregar o evangelho, de levar o povo a ler a Bíblia. Como que eu consigo? Eu sei que assim, o jovem é cheio de sonhos, né? Talvez quem está assistindo a gente aí sonhe em ir para uma faculdade, ser jogador de futebol, enfim, N sonhos. Uhum. Mas como que eu entendo assim, olha, eu tenho meus sonhos, mas Deus também tem um sonho para mim. E como que eu concilio isso? Como que você fez? E se você fosse aconselhar um jovem, né? Eu queria que você falasse dessa perspectiva, como se fosse um aconselhamento para o jovem. Ok, legal. Eu acredito que um ponto assim muito importante é de fato prioridades. Na vida a gente a todo momento precisa entender o que é prioridade. Porque quando a gente fala que a gente não tem tempo para algo, na verdade não é uma verdade. É que eu decidi não ter tempo para isso. Porque, querendo ou não, a gente tem essa disponibilidade de 24 horas para todos os seres humanos. Não tem ninguém que tenha 25 horas e ninguém que tenha um pouco menos. Todo mundo tem 24 horas. Então, eu sempre olhei para algumas pessoas e falei assim: se essa pessoa aí dá conta, o que que ela faz que eu não faço para dar conta de estar fazendo tantas coisas? Olhava para algumas pessoas e falava assim: olha, essa pessoa, ela é casada, essa pessoa tem filhos, essa pessoa, ela é empresário ou trabalha numa empresa que ela tem várias responsabilidades. Essa pessoa tem cargos na igreja e ainda ela dá conta de fazer o negócio. Então, ao olhar pessoas ao redor, eu falava assim: opa, eu não posso dar desculpa. Então, talvez eu não defini como uma prioridade, de fato, a missão, estar servindo, ou eu sou bagunceira na minha agenda e preciso me organizar melhor. Teve esse período que eu precisei encarar isso. Falei assim: eu faço uma má gestão do meu tempo e eu preciso desenvolver essa habilidade de gerir melhor o tempo, porque tempo é vida, né? Tem gente que fala tempo é dinheiro. Eu falo tempo é vida. Então é um recurso que Deus ele colocou pra gente, é um presente, e daí eu falo assim: como que eu tô usando? Como que eu tô usando? Então acaba vindo assim um
um senso de responsabilidade com relação a isso. Então, eu diria que é muito importante a gente ter, de fato, a nossa esfera de prioridade. Então, eu falo que, em primeiro plano, vem Deus. Em segundo plano, vem eu, Victoria, porque eu entendi que se eu não cuidar de mim, não tem como eu cuidar da outra pessoa. E às vezes o pessoal inverte a ordem, então coloca a outra pessoa acima. Só que daí, beleza, você não está se cuidando. Como que você vai ter a saúde física, mental, espiritual para você cuidar da outra pessoa? Então, eu tenho esse critério de prioridade. Deus, então depois vem a mim, né? Olhando para esse aspecto de saúde no tripé, que nós acreditamos. Beleza. Depois vem a minha família e depois vem o quê? Vem o trabalho. Então, é esse senso de prioridade que me ajuda bastante. Mas no sentido de ser mais ativo e também ser relevante, eu falo que é abraçando desafios, né? Hoje eu tive uma agenda muito cheia. Semana passada, quando o Bruno ele me chamou, eu sabia, eu falei assim, essa semana vai ser uma das semanas mais agitadas do meu ano. E daí eu falei assim, mas eu vou. E eu cheguei aqui, o que eu falei para vocês? Ó, não sei exatamente tudo que a gente vai falar, não sei se vai ser ao vivo, não sei se vai ser gravado. Na hora eu descubro, é para Deus. Então Deus é uma prioridade. Vamos lá, vamos achar um espaço. Então tô desde as 7 horas da manhã, atendi 12 pessoas individualmente, olhando no olho, a escuta atenta, no carro vim meio sonolenta, meio dormindo. Daí eu falei, mas chega lá, Deus desperta. Então eu falo que é de fato aceitar mais convites, aceitar mais responsabilidade. É ação. Não dá para a gente viver um evangelho teórico. Às vezes é até bonito a gente pegar algumas frases lacradora e tudo mais, né? Alguns posts na internet, mas a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Então, eu preciso falar que eu acredito em Cristo, mas eu preciso mostrar isso na prática. Então, como que eu mostro? Aceitando mais desafios, me colocando à disposição para servir. E, gente, tem muita oportunidade para servir. Se uma pessoa falar assim, não, na minha comunidade não tem espaço para servir. Gente, a gente tem um celular, a gente tem um vizinho, às vezes é dar bom dia para o vizinho, é se interessar um pouco pelo vizinho. Então, assim, a todo momento tem pessoas sedentas. Eu faço tantas movimentações, eu falo que mais tem são pessoas sedentas. Mais pessoas sedentas, mais pessoas sedentas. E eu acredito que a gente só consegue até mesmo permanecer na igreja, nos caminhos do Senhor, se a gente estiver em ação servindo. Se a gente não tiver, desculpa. Você pode até sentar lá num banco da igreja por conta de força do hábito, mas por dentro tu morreu. Por dentro, a sua mente ela tá anestesiada. Então, aceitar desafios é o que vai tornando cada vez mais a sua caminhada relevante. Eu entendo dessa perspectiva, dessa forma. Legal. A Vicky falou aí de que não falta espaço para o jovem servir na igreja, né? E eu fiquei pensando aqui, se realmente a nossa igreja dá espaço, e vai vendo só, ó. Eu que estava contabilizando aqui na minha cabeça enquanto a Vicky estava falando e tal de oportunidades. Começando com as crianças, tem o Ministério dos Aventureiros, que o jovem pode servir. Depois, os adolescentes, fica com os bravadores. Depois, com os jovens, a nossa igreja tem o Clube de Jovens, tem o Ministério Jovens. Aí, depois, com os adultos, você já pode servir com a ASA, que é a missão da igreja, fora da igreja. Você pode servir com o Ministério Pessoal, você pode servir. A gente vai passar por agora por Impacto Esperança, estamos aí na caminhada do Impacto Esperança. Então, tem muita coisa, né, que a gente consegue envolver o jovem nessa missão. E ela me falou, a Vicky falou que um negócio muito importante, que esse talvez seja o único método de um jovem continuar dentro da caminhada. E Vicky, já puxando esse assunto, já para ir para os finalmente, eu quero fazer a pergunta que não quer calar. Provavelmente você conheça muitas pessoas que hoje não estão mais no caminho, então já deixaram. Eu conheço algumas pessoas que você falou, inclusive que não fazem mais parte da nossa igreja. Já fizemos campanha até de missão com pessoas que não estão mais na nossa igreja. E eu quero que você, Victoria, né, a sua fala, dê o antídoto para que as pessoas não saiam da igreja. Para você, Victoria, o que você acha que tem que ser feito? O que a igreja precisa fazer a se atentar para que essa evasão dos jovens não aconteça na nossa igreja? Uau. Eu, assim, diria que já num primeiro início é uma pergunta desafiadora, porque às vezes a gente olha e fala assim, poxa,
tem pastor lá, um pastor que prega poderosamente o evangelho, mas o filho do pastor saiu da igreja. E a gente fala, mas por que que saiu? O pastor ele prega tão bonito e tudo mais. A gente fica com os porquês, com as inquietações, né, na cabeça. Por quê? E o que que pode ser feito para que de fato as pessoas permaneçam ali dentro? Eu acredito que tem muitas coisas que a gente pode fazer para poder contribuir. É sempre importante lembrar que existe o grande conflito, existe o livre-arbítrio, né? Então, Deus não força nada. Lá no paraíso, Adão e Eva, né? Zero pecado, num ambiente propício para ser feliz, fizeram escolha errada. Isso é diante do trono todos os dias, né? Deus visitava ali Adão e Eva, daí a gente fala assim, poxa, né? E daí isso vem na minha cabeça, né? Então, quem dirá nós, meros mortais, né? Depois de tanto tempo de pecado e que a gente acredita que já está no estágio final. Então, relacionamento com Cristo é de fato da onde vem a força. A gente não tem força pela gente mesmo, mas eu acredito que quando a gente cumpre o que Deus pediu para a gente cumprir, que é amar a Ele sobre todas as coisas e o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, então a gente tem de fato a melhor direção para poder influenciar outras pessoas, para que elas falam faz sentido isso que eu vejo no Bruno. O Bruno de fato ama Deus. O Bruno de fato ele me amou através de um abraço, através de um sorriso, através de uma escuta atenta. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vejo que a gente está vivendo num momento que tem 6 gerações vivendo no mesmo momento. Pensamentos diferentes, né? E às vezes uma geração um pouco mais experiente, querendo proteger, querendo cuidar. Às vezes tem uma fala um pouco mais dura. O jovem de hoje, às vezes, acha que já sabe de tudo, quer ter a liberdade, é estímulo a todo momento. É uma era onde a nossa atenção ela é disputada a todo momento. Tem gente pagando para poder ter mais da nossa atenção. Então, é notificação no celular, é propaganda para lá e para cá. Então, na onde a nossa atenção ela está mais voltada, é na onde vai prevalecer. É uma matemática, é uma lógica, né? Então, eu tenho certeza que eu posso falar assim agora com convicção que o melhor caminho é, de fato, cada pessoa entender qual que é o seu papel. Papel é amar a Deus de todas as coisas, amar o meu próximo, e só assim eu vou conseguir ser um bom testemunho para que outras pessoas sejam marcadas e continuem no caminho do Senhor. É fácil? É fácil a gente falar aqui. Na prática, é um desafio. Sábado eu estava na igreja e eu lembrei de uma estudante que eu estou dando estudo bíblico para ela já há 1 ano e 10 meses, uma cliente que eu tenho, e a gente está sempre ali, sempre ali, sempre ali, e às vezes ela dá umas escapadas, dá uma fuga, aí a gente tem que ir atrás, só que daí não responde, daí depois volta, e aquela luta ali, e daí eu falo assim, eu, Victória, na minha natureza, eu simplesmente ignoraria. Eu sou uma pessoa que eu vivo bem, na minha companhia, no meu cantinho, não preciso muito assim de uma grande quantidade de relacionamento. Então, eu no meu natural, beleza, vida que segue, vou conversar com outra pessoa em outro momento. Só que quando eu entendo que Deus ele me pediu para fazer, Vitória, engole teu ego, engole a tua vaidade e faz o que Deus faria. E daí na igreja mesmo peguei e mandei uma mensagem, senti sua falta hoje por você não ter participado do estudo. E daí, beleza. Não tive resposta num dia, não tive resposta no outro dia, daí depois ela mandou uma carinha de chorinho, né? Então, na prática, é desafiador, mas é o único caminho. É o único caminho. E eu posso falar para vocês, para mim, Victória, eu já viajei para cima e para baixo, já fui para vários estados, é, leio pra caramba, então tenho um senso crítico, sou questionadora, não compro qualquer discurso fácil. Tive momentos que eu tive vontade, sim, de sair da igreja. Eu tive algumas decepções, eu tive decepção com pastor, eu tive decepção com líderes, eu tive decepção com amizades. Eu tive várias decepções, algumas realmente assim bem forte no momento que eu falei assim, que veio um espírito um pouco mais julgador.
E uma vontade de fato de falar assim: poxa, melhor ficar quieta na minha casa, porque lá pelo menos é mais tranquilo, na igreja tá tendo uma confusão. Só que no mesmo momento o Espírito Santo me fez lembrar da Esmeralda, porque falou assim: olha, beleza, tem pessoas falhas que erraram com você lá, mas lembra da Dona Esmeralda? Lembra da Dona Esmeralda? Ela acolheu vocês quando vocês não tinham absolutamente nada para oferecer para ela. Sabe o que é nada? Nada. Foi uma decisão. E eu sei que é uma decisão movida pelo quê? Amor. A pessoa só faz isso por amor. Ela só faz isso por amor. Não faz, hoje eu acordei bonzinho, eu vou fazer. Ela faz por amor. Então, assim, eu não tenho dúvidas. Me marcou o testemunho dela. Então, eu acredito muito que sim, a nossa vida ela inspira outras pessoas e é um processo muito importante para que outras pessoas também permaneçam na igreja. E isso inclui jovens. Quando o jovem ele sente que ele é amado, eu acredito que aumenta infinitamente as chances dele permanecer ali na igreja, engajado na missão. Posso dar a frase de hoje? Fique à vontade. Porque o que você acabou de falar agora me lembrou de uma frase de um psicopedagogo chamado Mitch Albom. Ele fala assim: olha, o professor nunca sabe onde cessa a sua influência. A gente é influenciado por professores que passaram na nossa vida, e você usou agora o exemplo da irmã Esmeralda, que foi para você uma referência em momentos críticos, né? Então a gente não faz ideia também do nível de influência que nós temos nas pessoas. Nós não, o Espírito Santo através de nós, né? Isso é importante você ser fiel, você ter o testemunho, não é verdade? E ter esse combustível, que é o amor, que sem ele também a gente não consegue cumprir esse papel. Agora, antes da gente dar as considerações finais, você dá aquele recado power para o jovem, é, teve um ponto, não está nem no nosso script, mas vou aproveitar que você está aqui, porque é a sua área, né? Você lida com gestão de pessoas, e eu acredito que nas empresas hoje, um dos grandes problemas são conflitos geracionais. Você acredita que na igreja hoje a gente enfrenta, e talvez, nós estamos falando aqui sobre essa crise de evasão de jovens, talvez seja um fator também que possa estar ocasionando isso. Às vezes falta paciência para o lado do jovem, né? Porque, por um lado, nós temos uma geração que é uma geração mais tradicional, mas porém carrega o piano. Que tá quarta-feira abrindo a igreja, não é verdade? Que não falta culto de domingo, que se faltar alguém para pregar, tá pronto para pregar. E por outro lado, nós temos o jovem, né? Que cheio de vontade, de garra, de força, mas que talvez pode pecar nesse aspecto também. Então, você que lida com isso, né? Você acredita que isso seja um fator também nas igrejas que como que a gente equaliza isso aí? Pastor, eu acredito fortemente, porque assim, uma das coisas que eu estava até recentemente falando com a Luciene, que é minha sócia, minha dupla missionária, a gente dá estudo bíblico junto para um grupo de 20 mulheres toda sexta-feira, 5 horas da manhã, espaço que a gente achou na agenda para poder dar estudo para as mulheres. A gente dá de sábado da manhã antes de ir para a escola sabatina. E eu falei assim, Lu, a gente que sempre está em palestras, treinamentos, a gente fala assim, a comunicação hoje é um instrumento excepcional para, de fato, trazer um convencimento, para, de fato, trazer a verdade necessária. Em alguns momentos, a gente percebe, em alguns contextos, uma certa debilidade na forma de comunicar. Não que o que a pessoa está comunicando não é importante, ela está falando de princípio, ela está falando de evangelho, mas a forma de comunicar e atrair aquelas mentes não está sendo assertivo. E uma das especializações que eu tenho é em comportamento. Então, hoje eu desenvolvi uma musculatura que eu consigo ler algumas características comportamentais da pessoa, eu consigo falar, essa pessoa é extrovertida, essa pessoa aqui ela é introvertida, essa pessoa aqui ela tem um viés maior de controle, essa pessoa aqui tem um viés maior de criatividade. Então, é o que eu chamo de autoconhecimento. Então, dentro das empresas, quando a gente consegue ter essa percepção e a gente desenvolve essa leitura, os líderes conseguem entender quem está à frente, ele consegue direcionar potencial, ele consegue direcionar talento. O que eu já cansei de pegar? Pessoas que estavam na função errada, pessoas com potencial, potencial técnico, potencial comportamental, só que fazendo algo que vai totalmente contrário à natureza dela. Imagina a gente pegar um Bruno,
Vamos pegar aqui que a gente conhece bem o Bruno. O Bruno é uma pessoa extrovertida. Isso daí a gente Pouquinho nem. só. Um pouquinho, um pouquinho. O Bruno é uma pessoa extrovertida. Imagina a gente pegar e falar assim, ó. Vamos pegar e falar para o Bruno estudar contabilidade, que nem a esposa dele, a Adriana, que é introvertida, estudou. E vamos colocar o Bruno para poder trabalhar no escritório quietinho, ele não vai ter interação com pessoas e ele vai ficar assim só na papelada. O que vai acontecer? A gente vai ver o Bruno assim, ó. A gente vai ver o Bruno assim. Então acontece muito isso daí também na igreja, pastor. Às vezes jovem cheio da energia, mas não teve o direcionamento, não teve aquele feeling, aquela percepção do líder de falar assim: vem cá, ó, vem fazer isso daqui, né? Porque aqui você vai brilhar. Vem para o Ministério da Recepção. Você que é mais extrovertidinho, fica aqui ó, no Ministério da Recepção. E você que é mais organizadinho, vem aqui ó, para a tesouraria, vem aqui para a secretaria, vai ajudar lá na secretaria do clube. Então, esse direcionamento, eu também acredito que faça uma total diferença para a permanência ou para desistência de permanecer ali dentro de uma igreja. Que legal, muito bom. E aí, Brunão? Top demais, hein? Obrigado, Vic. Só tenho que agradecer cada personagem que vem aqui, cada pessoa que vem por aqui. A gente aprende coisa nova e já vou convidar você para uma próxima vez você vir aqui falar sobre o seu trabalho. Só esse finalzinho que foi muito legal. A gente, não, só o finalzinho não, foi todo legal, mas esse finalzinho foi muito legal porque a gente entrou mais na sua área aí que você conhece mais. Tenho certeza que pode até ajudar os jovens aí a arrumar um emprego, o jovem que está procurando emprego e tal. Então, daqui a pouco eu vou entrar em contato contigo para a gente já voltar aqui com um outro episódio. Você e quem sabe a Lucilene, a sua amiga, né? Luciene, para que vocês falem juntos sobre esse trabalho para ajudar o jovem que está precisando arrumar um emprego e tal a se comportar melhor. Mas de antemão, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Então, dê as suas considerações finais aí para o jovem e diga para ele o que você está no coração agora. Maravilha. Obrigada mais uma vez, Bruno. Obrigado mais uma vez, pastor, porque eu acredito que essas iniciativas justamente conecta diretamente com o jovem, né? Esse formato, ele é muito mais atrativo, ele é muito mais atraente e dispõe do tempo, da energia, dinheiro para poder estar fazendo isso daqui. Então, parabéns por vocês estarem se permitindo ser instrumentos. Bruno aqui também, né? Tá aqui nos bastidores, mas que exatamente, exatamente. Bom, uma mensagem final. Faça mais a seguinte oração: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Só isso. Mas depois não, né, não se surpreenda quando Deus de fato ele colocar as oportunidades no caminho. Eu entendi que a gente só desenvolve um crescimento genuíno quando a gente passa por um processo. Às vezes a gente pode olhar e falar assim, nossa, essa pessoa fala bonito, essa pessoa ela é inteligente, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, mas todo mundo passa por um processo de lapidação. Quanto antes você começar, melhor. Não fica procrastinando, não espera estar perfeito, não espera você estar pronto. Se mova, se permita, tenha vivência. Hoje a gente está muito no celular e a gente acha que a gente está tendo vivência. A gente acha que a gente está tendo experiência, a gente está se enganando. A gente está ali no mundo virtual, que também é importante, faz parte da geração que a gente vive. Mas não esquecer que a gente precisa ter experiência real. É só isso que vai dar, de fato, uma sustentação para a gente permanecer na jornada até que o nosso Cristo, então, venha. É isso. Essa foi Vitória Cristina Cordeiro. Isso. O nome mais cristão que eu já vi na vida. Mais cristão. E você, jovem que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia. Obrigado, Vitória, por estar aqui conosco, compartilhar um pouco da sua vida, da sua experiência. Eu achei legal que aos 10 anos você reclamava de ir às 5 horas. Hoje você escolhe às 5 horas para falar de Jesus para as pessoas. Exatamente. E nem eu tinha feito essa associação. Que legal. Olha só. Fantástico isso. Que Deus possa usar você também, jovem. Que Deus te tire, né, daquela famosa zona de conforto que a gente costuma dizer, né, e faça de você um ganhador de almas. Você tenha felicidade nas suas escolhas e que aproxime Jesus das pessoas e as pessoas de Cristo. A gente sempre termina com uma oração. Eu quero convidar você, o Bruno e todos que nos assistem a fechar os seus olhos para nós falarmos com Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor. Esse episódio foi um presente para nós, foi uma alegria estar aqui com a Vitória. Tenho certeza que tudo que ela compartilhou conosco aqui vai falar profundamente ao coração dos nossos jovens
Eu te peço a Deus que o Senhor continue abençoando a vida dela, os seus planos, os seus sonhos, que o Senhor continue usando ela, Senhor, como instrumento poderoso nas tuas mãos. Ela que ainda tem achado tempo, tem se organizado para continuar, meu Pai, levando pessoas ao conhecimento da palavra. Que o Senhor abençoe, meu Pai, grandemente ela, a sua sócia também, a Luciene, que tudo que elas façam, ó Pai, tenha a sua condução e a sua bênção. Te peço também que o Senhor abençoe os nossos jovens e que cada vez mais, através dos programas, através do envolvimento deles também na missão, que eles tenham mais experiências contigo. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e Maranata, o Senhor logo vem.